Olá! No fórum de hoje nós vamos conversar sobre a ditadura da beleza, que determina padrões cada vez mais finos e esguios. Tem feito muita gente se arriscar com dietas malucas, ou mesmo com remédios para emagrecer sem orientação médica. Mas como conseguir chegar ao peso ideal sem correr riscos? Existe alguma medicação que ajuda no emagrecimento sem prejudicar a saúde? E mais, uma empresa pode exigir do funcionário que ele se enquadre em um padrão estético? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio do Fórum o endocrinologista Flávio Cadegiani e o advogado Carlos Hernani. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. Dados do IBGE revelam que 40% dos brasileiros com 20 anos ou mais estão com excesso de peso. Nas contas, essa população já alcança os 10 milhões de obesos. Quem sofre com o problema, em algum momento da vida, já foi discriminado. Aí surge uma pergunta que muitas das pessoas que estão com aqueles quilos a mais querem resposta. Será que uma empresa pode obrigar um funcionário a perder peso? Eu acho preconceito e injustiça, porque cada um tem o direito de ser como quiser. Eu acho um absurdo, porque a questão estética, ela diz respeito a cada um. Não existe um modelo pré-fixado que sirva para todas as pessoas. Mas situações como esta podem ser mais frequentes do que se imagina. Uma funcionária que trabalhava em um programa de redução e manutenção de peso de uma empresa em São Paulo foi forçada a emagrecer para poder continuar no cargo. Ela chegou a ser advertida por diversas vezes e obrigada a perder 1 quilo por mês. A funcionária considerou a ordem da empresa abusiva e recorreu à justiça. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo manteve a decisão de primeiro grau e aceitou a rescisão indireta ajuizada pela trabalhadora. A empresa foi obrigada a pagar todos os direitos trabalhistas à funcionária, como aviso prévio, férias proporcionais, 13º e multa diária de 40%. Para os magistrados, a empregadora agiu de forma discriminatória e abusiva. Vamos começar a nossa conversa falando sobre esse caso dessa funcionária, do Dr. Carlos. Abusivo mesmo? Correta a decisão judicial? Eu entendo que foi correta a decisão judicial. A empresa não pode obrigar nenhum funcionário a se sacrificar para entrar num padrão estético. Eu até entendo, porque ela mencionou a existência de um programa de redução de peso dentro da empresa. Mas se é um programa voluntário, o funcionário participa por questão de saúde, não por questão de estética, não por uma obrigação de manter um padrão estético da empresa. Isso já se aproxima de um assédio moral, de uma imposição injusta e uma cobrança injusta sobre o funcionário, que muitas vezes podendo provocar transtornos emocionais, depressão, baixa estima. E, doutor Flávio, costuma funcionar algum tratamento contra a obesidade com essa pressão toda, assim? Não, naturalmente, quem está acima do peso, independente se é sobrepeso ou obeso, tem um padrão um pouco mais ansioso e de uma relação mais conflituosa com a comida, e cuja compensação é a comida. Qualquer pressão diminui muito a chance da pessoa perder peso, porque a pessoa se sente mais ansiosa e no momento de fracasso, de quebra, de alguma frustração, onde ela sempre costumou e se alimentar, onde ela sempre costumou colocar a sua compensação, a frustração foi na comida, onde ela vai de novo. Ou seja, a tendência seria o resultado contrário. Ser um resultado paradoxal. Ou seja, ganhar mais peso mesmo. Ganhar mais peso. Inclusive na nossa abordagem médica, antigamente se falava assim, o médico dava bronca. Não, de forma alguma. Quando você vai ao médico e você não chegou às metas que ele exigiu, jamais você pode fazer uma cobrança fazendo pressão. Você conversa para ver o que aconteceu, tem que ser uma coisa muito tranquila. E estabelecer juntos. Isso também pode, também de forma paradoxal, em vez de melhorar o desempenho do funcionário, provocar uma queda de produtividade. Porque ele passa a se sentir incomodado no ambiente de trabalho. E aí não consegue trabalhar direito, não consegue produzir, não se sente bem. Tem alguma forma que uma empresa, então, ela pode colaborar com isso? Ela trazer, de alguma forma, um incentivo ou ajudar o funcionário a perder peso?
Existe uma sequência lógica, assim, no tratamento da obesidade que a empresa poderia colaborar seguindo essa sequência. Então, o primeiro passo não é o endocrinologista. O primeiro passo é o nutricionista. Primeiro, a pessoa tenta seguir uma dieta. Depois que a pessoa tenta fazer essa mudança de estilo de vida na dieta e também na atividade física, que ela teve um insucesso, aí sim ela pode partir para o programa médico com o endocrinologista, mas também não é só do endocrinologista. O tratamento da obesidade, em muitos casos, vai também para o psicólogo e para o psiquiatra. Tá? O endocrinologista acabou arcando porque o tecido adiposo ele é a maior glândula do corpo e produz vários hormônios e gera um estado inflamatório grave no corpo, mas a base da obesidade, o que gera obesidade é onde tem que ser tratado. E normalmente, na maior parte dos casos, mais de 95% da causa é uma causa central e não é uma causa genética ou endógena. Por exemplo? Não, de causas endógenas, existe uma síndrome chamada Prader-Willi, que é uma alteração no cromossomo 15, que a pessoa tem uma alteração no hipotálamo, ela sempre sente fome. Ela não consegue ficar saciada. Então ela come e fica obesa. Mas você nota o adolescente obesa. Tem outras alterações, que baixa a testosterona, não tem o desenvolvimento puberal adequado, ou capacidade intelectual não é igual à população geral, alguns outros aspectos, mas isso são exceções. Claro que tem tendência ou não tendência. Tem pessoas que comem mais e não engordam, tem pessoas que comem e têm mais tendência. Mas são todos pequenos genes, não existe nenhum fator grande determinante. Pouquíssimas pessoas iriam ser obesas independente da alimentação ou da vontade. Tem um psicológico também, né? É a maior parte, é a maior parte. Doutor Carlos, e ainda falando sobre essa questão nas empresas, de que forma as empresas poderiam atuar respeitando a legislação trabalhista e incentivando o trabalhador e não acontecendo o que a gente viu na reportagem? Da mesma forma que ela trata, por exemplo, o exercício laboral. Aqueles 10, 15 minutinhos que a pessoa para para fazer alongamento, para evitar LER, DORT, essas doenças, ela pode fazer estimulando atividades físicas, campeonatos de esporte entre os empregados, fornecendo alimentação balanceada, se a empresa tem condição para isso, se for realmente uma fábrica, uma empresa, permitindo que o funcionário participe de algum tipo de programa, onde tem um nutricionista, palestras, assim, estímulos para que o funcionário tome a iniciativa, não uma cobrança da empresa para que ele ande por aquele caminho. E não pode obrigar também o funcionário a participar. Não pode obrigar. Obrigando já passa a ser algum tipo de assédio. Ele poderia colocar, por exemplo, sexta-feira à tarde não vai ter expediente, vamos fazer uma palestra motivacional. E todo mundo vai para aquela palestra. É trabalho, você está participando, obedecendo uma ordem, mas aquilo ali é uma imposição para você estar presente àquela palestra. Mas não quer dizer que seja obrigado a seguir aquilo que está sendo dito ali, como uma imposição da empresa para se estabelecer um padrão estético. Tá certo. Doutor Flávio, quando as pessoas falam em questões de perder peso, já vem na cabeça aquelas dietas mirabolantes, né, milagrosas. Existe isso? Não, na realidade, por que pareça, a curto prazo, alguma dessas dietas poderia existir algum fundamento na perda imediata. Porém, normalmente existe um reganho. Normalmente. Eu acho que se você contabilizar o número de dietas que a população tenta fazer e o insucesso das dietas, é algo em torno de 98%. Isso por quê? Porque a pessoa não adquiriu um hábito? Porque a pessoa não adquiriu o hábito. Até o momento em que a pessoa considerar um esforço fazer a alimentação saudável, a chance de insucesso é muito grande, porque o eixo normal dela ainda não é comer saudável. Comer saudável para ela tem sido um esforço, tem sido independente de toda uma série de circunstâncias. Qualquer quebra nessas circunstâncias, ela volta a comer no padrão anterior. Então, esse é o verdadeiro limiar do hábito. A partir do momento que o normal para ela passa a ser comer saudável, naquelas coisas que nós escutamos sempre, que a gente tem acesso pela grande mídia, ela naturalmente vai passar a ser magra. No consultório é muito interessante. Tem uma pergunta que eu sempre faço. Quando você está ansioso, você come mais ou menos? O magro deixa de comer, o gordo come mais. Isso assim, claro que não é 100%, mas é o que eu costumo observar. Mas isso que demonstra uma relação com a comida, uma relação conflituosa com a comida, de amor e ódio. Na verdade, você tem aquele prazer inicial e depois a pessoa sente culpa e tudo e depois volta. É importante lembrar também que a comida,
o padrão hedonista de prazer associado à alimentação, ela vem de uma teoria evolutiva de uma seleção natural, nas épocas que a gente tinha períodos com muita e pouca comida. Quem sobreviveu aos períodos de escassez eram aquelas pessoas que mais armazenavam. Entre as que mais armazenavam, eram também as que mais comiam. Quem mais comia? Quem tinha mais prazer. Aí fazia um reforço positivo, comendo mais, mais e mais. Nós somos resultado disso. Vamos deixar bem claro o que a gente está dizendo como obeso ou sobrepeso. O senhor podia enumerar aqui para a gente, levando em consideração o índice de massa corporal, né? Certo. Quais seriam os números? Os números. Só para eu explicar, o índice de massa corporal, ele é o peso dividido pela altura ao quadrado. Ele é uma medida muito fácil de ser feita, então ela é acessível em termos de saúde pública. Então, claro que ele tem suas singularidades, quem é muito musculoso. O IMC normal é de 20 a 25. 25 a 30 é considerado sobrepeso. 30 a 35 é obesidade leve ou grau 1. 35 a 40 é obesidade grau 2 ou moderada. 40 a 50 é obesidade grave, mórbida ou grau 3. 50 a 55 é o que chamamos de superobeso. E acima de 55 é o que chamamos de super obeso. Esse acima de 50 não é muito comum no Brasil ainda, mas ele serve para diferenciar em termos de risco, porque os riscos ele é exponencial, ou seja, se você aumentar 2 pontos do IMC, o risco que aumenta muito mais do que proporcionalmente o aumento do IMC. E justamente falando sobre o IMC, que voltamos a repetir, doutor Flávio? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, na calculadora você pega seu peso, divide pela sua altura em metros e divide pela altura em metros novamente. E justamente sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, sobre as medicações que estão disponíveis no mercado e também a regulamentação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Logo depois do intervalo a gente volta com mais fórum. O fórum está de volta e hoje estamos conversando sobre os riscos de emagrecer sem orientação médica. E por falar dessa questão de muita gente procurar remédios sem indicação médica, tem portarias recentes, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibindo algumas substâncias. Quais substâncias estão proibidas, doutor? Na realidade é importante colocar que as substâncias que eram muito utilizadas, né, é a anfepramona, o fenpropurex e o mazindazol. Só que lembrando também que qualquer medicamento que é da classe de anfetamínicos também está proibido. Esses remédios classificados nessa classe de anfetaminas, quais são os riscos? Na realidade, existiriam algumas indicações para obesidade grave no uso de anfetaminas, porém o mau uso foi muito além do bom uso. E aí não adianta, a gente estava em descontrole. O Brasil ele era o primeiro ou segundo maior prescritor e utilizador de anfetaminas. Então, e com certeza mais de 98, 99% dos usos eram desnecessários e causando grandes riscos. Os riscos eles são vários. Primeiro, se alguém tem alguma tendência, algum distúrbio de personalidade, ele pode ter algum surto psiquiátrico mesmo, sem meias palavras. Neuróticos, psicóticos. Terceiro, tendência à depressão. Quarto, dependência das anfetaminas com síndrome de abstinência. Quinto, o reganho costuma ser maior do que a perda. Sexto, a pessoa se torna resistente a tratamentos para perda de peso. O metabolismo cai, ela diminui muito a queima de gordura. E, doutor Carlos, a população em geral pode consultar, né, quais remédios estão aí proibidos pela Anvisa. Sim, existe uma relação atualizada pela Anvisa, é uma portaria do Ministério da Saúde, mas que é atualizada pela Anvisa anualmente, onde consta todas as substâncias proibidas ou de controle especial no país, inclusive as drogas, cocaína, a maconha, tudo consta dessa relação. Plantas e substâncias que são proibidas de comercialização ou que estão sob controle especial. E também a anfetamina pode gerar uma droga, que é a metanfetamina, que também é proibida, é uma droga mesmo. Ou seja, a Anvisa achou melhor proibir. E tem também a questão da sibutramina, uma medicação que está em análise pela Anvisa. A sibutramina é um medicamento que foi lançado no final dos anos 90, ficou mais de 10 anos no mercado de forma, entre aspas, livre, com leve controle. E aí teve um estudo na Europa chamado SCOUT, que mostrou um aumento de risco de infarto de 11% a 16%. Porém, alguns vieses do estudo. Primeiro, que grande parte da população utilizada por estudo já tinha contraindicação de bula. Segundo... Ou seja, já tinha alguns fatores de risco. Já eram de alto risco cardiovascular.
grande parte da população estudada para a sibutramina. Na verdade, a intenção desse estudo era tentar ver se diminuía risco quando você usava sibutramina por conta da perda de peso. Só que o que mostrou, em geral, foi um aumento. Quando você para para analisar subgrupos, o subgrupo que perdeu peso, mesmo sendo de alto risco, acabou diminuindo o risco de infarto. Só que análise de subgrupo jamais pode gerar uma evidência ou uma conclusão, gera uma hipótese. Até que essa hipótese seja comprovada de que se o paciente perder peso tem essa redução, a Agência Europeia e Americana de Controle de Medicamentos proibiu o uso da sibutramina. No Brasil, houve uma postura da Anvisa que eu considerei a postura mais adequada, que não é nem proibir e nem manter livre. É ter um controle especial, um controle de observação com termo de consentimento. Quem vai fazer o uso tem que assinar Quem vai fazer o uso tem que assinar, o médico é responsável e o paciente está ciente de todos os possíveis riscos. Doutor Carlos, as farmácias de manipulação que porventura desrespeitarem algum tipo de regras, essas estabelecidas pela Anvisa, que tipo de punição, o que ocorre? É importante frisar que não é só a venda que está proibida, a produção também está proibida. Então, se você tem a importação do medicamento, se você produz essa substância, se você manipula essa substância e, principalmente, se você vende para o público em geral, você está cometendo crime. Isso já não é uma simples contravenção, isso é um crime. A partir do momento que a substância ela passa a ser proibida, ela vai se assemelhar a uma droga, como a cocaína. É uma substância proibida de venda. Então, se você pratica esse ato de vender uma substância proibida no comércio negro, ilegal, você está praticando um crime próximo ao tráfico de drogas. Doutor Flávio, tem uma nova substância da moda, né? A liraglutida. Saiu recentemente numa capa de uma revista de grande circulação, colocando que ela exerce um excelente benefício sobre a perda de peso. Eu até brinquei que, de certa forma, foi uma espécie de desserviço, porque tinha alguns pacientes já em uso para diabetes, e que por conta dessa notícia e pelo acesso livre, sem necessidade de prescrição, acabaram os estoques e os pacientes que estavam bem controlados com ela acabaram perdendo um pouco o controle. Porque não encontrava mais. Bom, é um medicamento, lembrando, de uma classe nova. Ele atua num sistema novo, ele é um medicamento de ação periférica, ele não atua no cérebro no sentido de mexer com neurotransmissores, ele atua somente o hormônio, diminuindo o apetite, mas ele não chega a mexer nos neurotransmissores. Está sendo estudado, ele já tem um nível de evidência bem elevado e robusto para perda de peso na Europa, está sendo lançado com outro nome comercial específico, é o mesmo medicamento, mas com um nome voltado para a obesidade. A questão dele, eu inclusive acredito que ele vai ser um excelente medicamento contra a obesidade, só que nós ainda não conhecemos alguns dos riscos. Em modelos animais, se observou um aumento de risco de câncer medular de tireoide. Mesmo com tudo isso, o medicamento tem pouco tempo de mercado e a gente precisa fazer exames a longo prazo. E tem ocorrido, então, uma automedicação, né? Não. A gente acredita que mais ou menos 80% a 90% do uso da Victoza ainda decorre de autoprescrição, de automedicação. E eu acredito que esse deveria ser um medicamento sob controle, sim. Ou seja, prescrito por um médico, sim, com certeza. Porque você precisa de exames iniciais, você precisa acompanhar, você precisa avaliar a resposta, precisa avaliar controle glicêmico, enfim, tem N aspectos que devem ser acompanhados pelo médico. Doutor Carlos, normalmente a legislação não costuma acompanhar o ritmo da evolução dessas substâncias, né? Aí por isso ocorrem esses fenômenos, assim. Sim, na verdade até depende de estudo da própria Anvisa para saber se aquele medicamento vai entrar como um controle especial ou se não precisa de prescrição médica ou não. Mas aí nós temos a questão também da responsabilidade de quem passa, né? De quem prescreve ou de quem indica, se não for um médico, quem indica aquele medicamento. Dependendo da circunstância, ele pode ser responsabilizado por isso. Eu queria só fazer um adendo. Minha opinião, ele deveria entrar numa forma de exigência parecida com os antibióticos. Você não precisa de um controle especial. Eu não acreditei na necessidade de um controle especial, mas sim só de um controle médico. Aqueles suplementos americanos. Existe uma falha na FDA, na Food and Drugs Administration, que eles reconhecem, eles estão trabalhando para mudar. Quando alguma substância é considerada medicamento, ela tem que provar que não faz mal para ser liberada. Quando uma substância é considerada suplemento, ela entra no
na categoria alimento. Então ela tem que provar que faz mal para ser restringida. Com isso, vários compostos, vários termogênicos, pré-treinos, etc., foram liberados, são vendidos e causam muito mais mal do que algumas substâncias. Uma outra situação de bastante risco, né? Até porque muita gente que procura saúde nas academias acaba usando esses suplementos, vamos dizer assim. Sim. Acabou que esses suplementos, eu coloquei aqui porque eles têm apresentado uma crescente utilização, uma dimensão muito grande já no Brasil, que a gente sempre busca, mais que outros países, essa questão da estética e da necessidade de perda de peso, independente também da saúde, né? Doutor Carlos, já a legislação, ela, principalmente a Anvisa, tem sido rígida, né, com relação à análise de suplementos e essas outras medicações também. Sim, ela há um controle constante, é uma política de vigilância sanitária. Então, há esse controle constante em relação aos alimentos, qualquer alimento, não só os voltados para suplemento alimentar, mas há um controle mais rigoroso em relação a esse. E, enfim, a Anvisa trabalha na forma de conselho, né? Então, há um debate entre eles. Não é uma decisão de um membro só. membro só. E acaba chegando ao consenso ou não em relação às substâncias, proibição e liberação. Doutor Flávio, esses suplementos, eles podem causar um ganho de peso, no caso? Os suplementos? Usados sem controle? Primeiro, alguns estudos nos Estados Unidos mostraram que mais ou menos 20% dos suplementos apresentavam muito mais substâncias do que aquelas descritas. Hormônio tiroidiano, anfetamínicos, ansiolíticos, esteroides anabolizantes, várias classes. Até brinco, eu faço uma brincadeira com alguns pacientes, alguns amigos e colegas, falo assim, essas substâncias que vocês tomam que deixa tão alegre, deixa tão disposto, você acha que não é nada? Não tem um preço? Você acha que é alguma substância inerte que está causando isso? Então, assim, é sempre bom questionar. E o rebote também vem. Segunda coisa, a constituição dele, se for, dependendo do que for um esteroide anabolizante esteja presente, ele vai causar ganho de peso. Ou seja, o efeito contrário. Agora, uma última pergunta para a gente encerrar o nosso fórum, já que a gente está falando sobre emagrecer. Vamos terminar com uma receita básica. O que as pessoas têm que fazer, o que devem procurar para tentar perder peso? Não, primeiro, a gente até brinca, todo mundo já deve ter ouvido o clichê da dieta e atividade física. Mas eu acho importante colocar que a dieta, ela não é uma dieta, ela tem que ser um hábito. E o hábito é aquele que quando você já não acha aquilo um esforço comer. Então, quando você passa a achar normal, achar que o seu eixo do dia a dia é comer saudável, é alimentos integrais, são proteínas magras, são hortaliças, são grãos, e achar que a alimentação não saudável é em caráter de exceção, em eventos especiais, em quantidades não muito grandes, esse é o caminho correto. Você não precisa seguir 100% do tempo. Eu digo que se você seguir 80% do tempo numa alimentação saudável, é muito difícil o risco de você reganhar ou ganhar peso. Doutor Carlos, e buscar informação também é importante, né? Para não usar nada irregular. Eu acho que hoje em dia não tem nem justificativa, diante do acesso à informação que a gente tem por causa da internet, você não saber o que você está tomando. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores aqui no fórum. Hoje nós conversamos com o endocrinologista Flávio Cadegiani e o advogado Sr. Carlos Hernani. Você pode rever este programa na página da TV Justiça, o endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o nosso programa. O e-mail é o forum@stf.jus.br. Até a próxima semana em mais uma edição do Fórum. Eu espero você.